Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando a série A Vida de Jesus, ou Caminhando com Jesus. São os principais fatos que os evangelhos relatam sobre a vida e ministério de Jesus. Esses relatos apontam que em muitos momentos Jesus sofreu grande pressão, grande perseguição, debates, intrigas, acusações falsas, mas agora Jesus está começando o seu momento da paixão. Essa semana que vai terminar na festa da Páscoa, ela começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus acabou de ter um momento com os discípulos para iniciar as festividades da Páscoa. E ele então vai ser preso no Getsemane. O que nós vamos ver nesse estudo e a forma com que nós vamos estudar esse texto é que o estudo que nós vamos fazer deve dar lugar à adoração maravilhada. Isto é, nós podemos ver detalhes, nós podemos tirar lições preciosas do texto, mas ao ler esse texto aqui, nós devemos nos dobrar, nos curvar numa adoração maravilhada de tudo aquilo que Jesus passou e mesmo assim demonstrou para nós. Jesus vai entrar no Getsemane, que significa trapite ou prensa de azeitonas. Era um jardim aonde ele vai com os discípulos e vai estar ali orando até que chegue o momento da sua prisão. Então era um lugar o significado desse lugar era a prensa de azeitona. Então é onde que vai começar a história, onde Jesus vai ser prensado, moído por causa dos nossos pecados. Uma das coisas que nós vamos ver nesse texto é que esse jardim vai ser cedido por Jesus, para Jesus. Nós vamos encontrar nas Escrituras, nos relatos dos Evangelhos, várias situações em que amigos desconhecidos, não têm os seus nomes relatados nas Escrituras, que vão ceder alguma coisa para Jesus. Nós temos a história do jumentinho que foi cedido por um homem, esse jumentinho nunca tinha sido montado, e Jesus envia os discípulos para dizer a esse homem que o Senhor está requisitando esse jumentinho. Então essa pessoa cede, empresta esse jumentinho para Jesus. Nós vamos ver o cenáculo onde Jesus conversou com os discípulos, comemorou a ceia. Ali ele gastou 5 horas apoiando, orientando, consolando e festejando a festa da Páscoa. Então um lugar grande onde foi preparado a celebração da Páscoa ali naquela semana. E nós temos o Getsemane. Não havia jardins públicos, existiam homens ricos que tinham tipo de jardins assim, e esses jardins eram fechados. Então o que nós encontramos aqui é um homem que tem um jardim, o Jardim das Oliveiras, que Jesus costumeiramente ia para esse lugar e orava. Então esse homem conhecia Jesus, ele tinha alegria em ceder esse espaço para Jesus ter o seu tempo de oração ali. Nós vamos ver que para esse tempo de oração, Jesus leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. São os 3 discípulos também que Jesus levou ao monte para ali, então, se transfigurar e eles presenciaram, então, a pessoa de Moisés e de Elias. Então, são discípulos que vão ser as testemunhas daquilo que vai acontecer. Foram testemunhas da transfiguração e vão ser testemunhas agora desse momento que precede a prisão de Jesus. Ali nós vamos ver que Jesus, na sua oração, vai clamar Abba, Pai. Isso não era um costume das pessoas chamar a Deus de Abba. É como nós chamamos de paizinho ou daddy, né? Aquela ideia de um menino que chega todo carinhoso, chega pedindo socorro ao seu papaizão. Então Jesus é que vai começar a trazer essa ideia de que ele tinha tamanha intimidade com o Pai e ele chega com todo esse carinho com o Pai no momento em que ele mais precisava ter uma consciência, um bom senso e foco na missão por causa do sofrimento que já alimentava o seu coração, dominava o seu coração. É o que nós vamos ver nesses precedentes e na própria prisão. Nós vamos ver a agonia de Jesus, a sua solidão, era um momento que somente ele podia enfrentar, ele é o único que pode dar a redenção, apesar de estar ali com 3 amigos bem chegados, o caminho era somente dele. Vamos ver também que apesar dessa agonia e dessa solidão,
Jesus vai demonstrar uma confiança muito grande em Deus e naquilo que ele tem que fazer. Por isso, essa confiança fornece para ele uma coragem. É ele que vai ao encontro daquilo que o espera. Quais que são os precedentes que acontecem à prisão de Jesus? Vamos ler esse texto, alguns versículos que falam isso, até o versículo 41. Isso está no capítulo 26, do versículo 36 até o 41, esse precedente, essa oração de Jesus ali no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. No versículo 39, o texto ainda narra: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, ou Abba Pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esses foram o que aconteceu, os momentos precedentes da prisão de Jesus. Ele foi para o Getsêmani, ele estava orando, os discípulos dormiram e Jesus vai várias vezes. Então nós vamos ver nesse texto de Mateus 26, do 42 ao 54, nós lemos do 36, mas do 42 ao 54 fala sobre a prisão de Jesus. E a prisão de Jesus expõe o caráter bondoso e paciente de Jesus Cristo. Essas duas qualidades, bondade e paciência, dificilmente elas são expostas num momento de crise, no momento onde há medo, no momento onde há ameaça, no momento onde nós sabemos que o que nos espera é momentos terríveis. A bondade e paciência, elas são jogadas fora, nós passamos a querer ter controle da situação ou reagirmos contra. E aqui, na prisão de Jesus, vamos ver esse coração dele, esse caráter dele, cheio de bondade e paciência. Vamos olhar esse texto? Primeiro, Jesus é submisso à vontade de Deus. Retirando-se pela segunda vez, o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 42, fala o seguinte: retirando-se pela segunda vez, Jesus veio, olhou os discípulos dormindo e voltou então para orar. Orou de novo, dizendo: Abba, Pai, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Já era madrugada. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Eles começaram o jantar da celebração da Páscoa no início da noite, ficaram 5 horas no cenáculo. Jesus sai para o Getsêmani, ele vai orar e os discípulos não aguentam de sono. Tinham comido, já estavam bem alimentados, mas esses dias foram muito cansativos. E aqui eles, ao ficarem sentados, parados, eles se perderam no sono, renderam-se ao sono. Mas Jesus aqui, nas suas orações, 3 vezes, os discípulos vão lembrar disso, que ele mostrou a sua submissão à vontade do Pai. O cálice era aquilo que ele ia enfrentar. Nós pensamos que o cálice era o julgamento, as testemunhas contra ele, a surra que ele vai levar, ter que carregar aquela cruz, ser pregado na cruz, ele ser açoitado, ser furado o lado e enfrentar a morte. Muito mais do que todo sofrimento, esse cálice seria enfrentar a sensação, enfrentar a situação de receber os nossos pecados, a nossa condenação e ser separado do Pai. Não sei como explicar isso, mas Jesus vai clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, por que me desamparaste? Ele vai enfrentar a ira do Pai contra a condenação que ele vai assumir em nosso lugar.
os nossos pecados vão ser lançados sobre ele, ele não vai deixar de ser puro e santo, mas a condenação que era contra nós vai cair sobre Jesus. É essa sensação de que ele está sendo condenado pelo Pai, está sendo separado, abandonado pelo Pai, é que vai causar terror, vai causar sofrimento. É o cálice que ele vai ter que enfrentar e vai ter que tomar. Então ele fala, se for possível, passa de mim esse cálice, mas esse é o meu desejo, mas a vontade minha eu submeto à sua vontade. Os impulsos, os desejos, aquilo que são coisas naturais da nossa vida, eles nos levam a tomar decisões, e as decisões são tomadas pela nossa vontade. Uma pessoa que não tem bom senso, não tem princípio, não tem valores, não tem propósito de vida, ela somente é controlada pelos impulsos, pelos desejos. E aqui nós vemos o exemplo de Jesus, ele controlando os seus desejos, fazendo com que a sua vontade decida para se submeter à vontade de Deus. Ele sabia que a vontade do Pai, os decretos do Pai, deveriam ser o seu norte, deveriam ser as suas decisões. Então, em primeiro lugar, Jesus é submisso à vontade do Pai. Em segundo lugar, ele conduz aqueles que estão perto dele à vontade do Pai. Ele leva pessoas para que cumprem a vontade do Pai. Jesus não é aquela pessoa que vai desviar pessoas, vai afastar pessoas da presença do Pai. Pelo contrário, ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele nos conduz ao Pai. Veja o que esse texto fala. Então voltou para os discípulos depois de ter orado dessa forma e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindos da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Aqui então nós vemos que Jesus levou os discípulos não para fugir. Aparentemente, em primeira impressão, parece que Jesus convida, alerta os discípulos: olha, o traidor está chegando, vamos levantar, vamos embora. Mas não ir embora para longe da vontade de Deus, não, pelo contrário, vamos embora para encontrar a vontade de Deus. E essa vontade era um plano, humanamente falando, terrível. Era um plano que incluía falsidade, julgamento, ira, xingamentos, sofrimento físico e o sofrimento espiritual de enfrentar a ira de Deus contra ele. Então Jesus leva esses discípulos, acorda esses discípulos, conduz eles à vontade do Pai, para encontrar a vontade do Pai. É interessante que Jesus afirma no versículo 45, dizendo o seguinte: eis que é chegado a hora. Várias vezes no ministério de Jesus, algumas coisas aconteciam e os discípulos pensavam: puxa, é agora que ele vai implantar o reino, esse é o melhor momento, as pessoas estão aqui, ele vai ser ungido rei, as pessoas vão usar ele e vão levar ele para Jerusalém, ele vai tomar o trono. E além disso, acontecem outros fatos que Jesus vai afirmar: ainda não é chegado a minha hora. E os discípulos não entendiam isso, porque Jesus estava perdendo aquela oportunidade tão preciosa. Ele deixava escapar aquelas oportunidades para se tornar o rei de Israel. Mas Jesus se referia: eu serei rei, mas serei rei de um povo regenerado, um povo justificado, um povo santificado, um povo salvo, porque o reino dele não é desse mundo, não é gerado por esse mundo, não é conquistado por eleições ou golpes ou imposição. O reino dele é de pessoas regeneradas, um reino que desce do céu. Então Jesus Cristo fala: agora é chegada a minha hora, é o momento em que eu vou tornar tudo isso possível de forma justa e reta. É o único jeito. E ele então convida os discípulos para ir de encontro ao processo que vai ser o estupim, vai ser o gatilho de tudo aquilo que se chama paixão de Jesus. Então, quando Jesus estava falando, ele sabia tudo, ele estava consciente de tudo,
e não escapou, não fugiu e não deixou que... Isso que é a coisa bonita, né? Jesus, quando estamos com Jesus, quando estamos ao lado dele, ele sempre vai nos conduzir à vontade de Deus, mesmo que essa vontade pareça loucura, pareça ilógica. O nosso coração queremos estar ao lado de Jesus para ele sempre nos dar sucesso, prosperidade e nos livrar dos empecilhos da nossa vida. Mas quando estamos com Jesus, ele nos conduz à vontade de Deus, a encontrarmos a vontade de Deus, a vivermos a vontade de Deus. E nem sempre essa vontade é pura, é agradável, emocionalmente, psicologicamente. Então, mas depois que estamos vivendo ela, nós percebemos que isso é a coisa melhor que temos que fazer. Jesus conduziu Paulo sempre para cumprir a vontade de Deus. E olha a vida dele. Quanto sofrimento, quanta dificuldade, quanta oposição. Mas ele se alegrava porque ele entendia que Jesus estava conduzindo ele à sua vontade. Nós vemos em Atos capítulo 16 que Paulo queria pregar ali na Galácia, o Espírito Santo impediu. Ele queria ir para a Europa, o Espírito Santo impediu. E à noite ele teve um sonho para passar para Macedônia. E aí ele e os seus companheiros chegaram à conclusão de que isso era da vontade de Deus e imediatamente foram. Então, muitas vezes estando fazendo aquilo que agrada a Deus, os nossos planos muitas vezes podem ser detidos por Deus, mas ele vai nos conduzir à vontade de Deus. E lá em Filipos ele teve um ministério simples, começou ali com as mulheres no rio, e em pouco tempo, ele foi sustentado por Lídia, mas em pouco tempo ele vai ser preso e açoitado. Ele estava dentro da vontade de Deus, estava cumprindo a vontade de Deus. Jesus o conduziu à vontade de Deus. Então aqui Jesus conduz os seus discípulos para enfrentar, para viver, para ir de encontro à vontade de Deus. E não foi nada agradável o que eles vão ver e o que eles vão passar, as ameaças, o medo, e eles fugiram até. Jesus também mostra um coração bondoso e paciente. Ele ama até o fim aquele que ele escolheu. Versículo 48. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, isto é, aos homens, aos quase 200 soldados que foram ali para prender Jesus. Uma coisa absurda, porque Jesus vai falar em outros evangelhos, dizer para eles, olha, eu estive a todo tempo em público no meio de vocês, por que vocês têm que fazer dessa forma? E quando Jesus vai ao encontro com eles, Jesus vai, nos outros evangelhos, Jesus vai perguntar, quem vocês estão procurando? Sou eu. Então, Jesus é que se apresenta, ele não resistiu em nenhum momento, ele vai de encontro porque ele sabia que aqueles homens estavam sendo usados por Deus para cumprir os planos eternos por Deus. A maldade deles era um instrumento de Deus para resgatar, para salvar, para justificar, para redimir as nossas vidas. Ora, o traidor tinha dado a eles, aos soldados, um sinal. Ele disse o seguinte, aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus, colocaram grilhões e o prenderam, como se ele fosse um grande, forte inimigo. Eles nem sabiam o que estavam fazendo, eles nem sabiam que estavam prendendo, colocando em cadeias aquele que tem todo o poder, aquele que é soberano, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente e que pode todas as coisas. E simplesmente eles estavam cumprindo os planos, os decretos de Deus, a forma, a maneira de Deus resgatar o homem. É interessante que a gente vê aqui na atitude de Judas um versículo de Provérbios que fala na multiplicação, na multidão dos beijos está a traição. O que quer dizer esse provérbio aqui que Judas fez? É uma bajulação, salve mestre, e o beijou. O beijo era de um homem naquela época que beijava, dava a ideia de, transmitia a ideia de um amigo íntimo, alguém que convivia há muito tempo, era uma saudação. E nessa saudação, nesse cumprimento, Judas estava identificando Jesus para aquele homem, para que eles
o prendesse. A traição, alguém que esteve junto, que aproveitou todos os momentos que poucas pessoas tiveram de ver os ensinos, os milagres, as declarações de Jesus. Esse homem joga tudo por terra. E mesmo assim, Jesus, sabendo que ele era o traidor lá no cenáculo, Jesus falou que aquele que colocava o pão, molhava o pão ao mesmo tempo que Jesus, ele é aquele que iria trair. Os discípulos não entenderam isso. E Judas saiu dali então para negociar a traição. E aqui, mesmo Jesus sabendo quem ele era, mesmo ele realizando, desperdiçando todas as oportunidades, Jesus ainda dá uma última chance para ele. Jesus o chama de amigo, pois ele tinha vivido muito tempo com Jesus. Amigo, o que você veio fazer? Jesus deu uma chance de Judas pensar, refletir, saber o que realmente estava fazendo, mas já era tão tarde. Além dele ser escolhido por sua maldade, por ser um homem corrupto, um homem que roubava as ofertas, que simplesmente lucrava com o ministério de Jesus, ele estava predestinado a cumprir essa tarefa. O coração dele não tinha jeito, ele era extremamente corrupto. E mesmo assim, Jesus levou ele a pensar. Imagine a luta. Jesus Cristo, os evangelhos falam que quando Jesus apontou Judas lá no cenáculo, que ele era o traidor, então o texto bíblico fala que Satanás tomou posse de Judas para realizar esse intento de trair Jesus. Judas não revirou os olhos, não começou a babar, mas ele seguiu em frente com inteligência o seu plano. E mesmo assim, Jesus aqui, como última oportunidade, chama ele de amigo e pergunta: o que você veio fazer? Jesus ama o homem e dá oportunidades, e muitas vezes nossos propósitos são tão firmes, são que nós não ouvimos, nós não aproveitamos e seguimos os nossos caminhos. Jesus controla conforme a vontade de Deus. Algumas vezes Jesus nos livra, outras vezes nos corrige, para que a gente não perca o controle. E Ele nos leva, Ele nos controla, para que a gente cumpra a vontade de Deus. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, quem? Mateus não fala, mas o livro de Marcos fala, que é o próprio Pedro. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. O nome do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote, desse soldado, é o soldado Malco. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta, Pedro, no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus aqui controlou Pedro, para que Pedro não fizesse mais besteiras, não atrapalhasse tudo. Algumas vezes nós queremos defender Deus, nós queremos guerrear por Deus, queremos ser heróis por Deus, mas estamos somente atrapalhando tudo. Damos o nosso sangue, o nosso suor, a nossa coragem, os nossos recursos, mas queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E aqui Jesus então controlou Pedro, para que não fosse mais desastroso ainda. E é interessante que os outros evangelhos falam que Jesus curou a orelha de Malco. Eu não sei por que aqui Mateus não fala o nome dele e os outros evangelhos falam. Talvez Malco se converteu a Cristo. E talvez os evangelhos fazem questão de colocar esse nome para ser uma das provas, uma das evidências para que Malco confirmasse essa história daquilo que aconteceu. Porque ele estava bem pertinho, então ele foi golpeado por um discípulo de Jesus e foi curado por Jesus. Nós temos que deixar Jesus controlar, ser soberano, ser o cabeça, tanto da nossa vida como da igreja. Porque muitas vezes na nossa intenção, na nossa energia, na nossa capacidade, sabedoria, estratégias, nós podemos fazer grandes coisas, evitar os inimigos, destruir os inimigos de Deus, desbravar novos campos. Mas simplesmente podemos estar prejudicando
a atuação de Deus. Então, graças a Deus é quando Jesus vem e nos controla. Temos que aceitar esse controle de Deus. Temos que pedir para que Ele nos controle para não fazermos besteira. Nós somos impetuosos. Por exemplo, um homem de negócios ou um professor muito bem sucedido, ele corre muito perigo. Um administrador muito bem sucedido, uma pessoa que tem muitas finanças, ele pode, no seu afã de querer ajudar a Deus, fazer com que a direção da igreja, a direção das estratégias sejam feitas através de negócios, situações pedagógicas, através dos recursos, mas Jesus não age assim. Então, mesmo com os recursos na mão, com as estratégias que temos na cabeça, com a experiência que temos na nossa vida, nós temos que entregar para que Jesus controle. Algumas vezes até sentimos agonia porque as coisas não são tão rápidas como nós gostaríamos, ou poderia ser. Outras empresas, outros negócios são muito mais velozes, são mais famosos. Então podemos usar a estratégia de marketing, causar um impacto na nossa sociedade. Aí que temos que nos submeter e levar tudo ao controle e à direção de Jesus. Algumas vezes ele vai fazer com que Paulo ficasse 2 anos e meio numa prisão. E Paulo recebia acusações. Se ele realmente era filho de Deus, Deus nunca, e as pessoas precisam ouvir do Evangelho, Deus nunca iria permitir que Paulo ficasse 2 anos e meio na prisão. Ali em Cesareia, ali em Roma. Então nós não conseguimos entender essas estratégias, essa velocidade e a forma com que Deus faz com que o seu reino seja expandido. Nós temos que entender o controle de Deus, temos que ser controlados por Deus. Não é a nossa experiência, não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, não são os nossos recursos ou a nossa coragem. Tudo está debaixo do controle. Temos que nos submeter e aceitar o controle de Deus. Pedro, imediatamente, pensando que seria um grande herói, defendendo Jesus, matar algumas, mesmo que ele morra, mas ele tem que matar algumas pessoas, talvez ele mirou bem na cabeça do soldado Malcolm, Malcolm tentou virar um pouquinho, escapar e acertou a orelha. Pedro pensava que talvez seria um herói defendendo o seu amado mestre, mas Jesus o repreende. E Jesus, então, controla Pedro. E nós sabemos a dificuldade de Pedro se controlar, aquela impulsividade, era o primeiro que respondia, era o primeiro que era herói, é aquele que até corrigiu Jesus por causa que Jesus começou a falar que teria que ir para Jerusalém. Como nós precisamos ser controlados por Deus. E como é bom quando nós sentimos que Jesus está nos controlando. E quando nos controlamos, quando Jesus nos controla e quando aceitamos esse controle, nós nos admiramos com aquilo que Ele faz através de nós. Pois a glória é para Ele, não é para nós. Por causa disso, dessa repreensão, Jesus explica naquele momento para Pedro, para servir de lição, para que ele lembre sempre dessas palavras. Olha o que Jesus fala no versículo 53. Ô Pedro, você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai? Meu Pai atende tudo o que eu peço. Você acha que Ele não me mandaria nesse momento mais de 12 milhões de anjos? Nós vemos na Bíblia várias vezes que um anjo destruiu um exército inteirinho. Várias vezes um anjo fez grandes coisas, o poder imenso que esses anjos tinham. E não é o próprio Deus, não é o próprio Jesus, são seres angelicais que lutavam com o exército, destruíam o exército. E Jesus está falando aqui de 12 legiões de anjos. Legião era o nome dado a um grupo de soldados romanos que tinham 6.000 soldados. 12 legiões daria 72 mil soldados, anjos. O que 72 mil anjos poderiam fazer ali contra 200 soldados? 200 homens, alguns eram soldados romanos, outros eram do templo e outros eram pessoas ali do Sinédrio. O que 72 mil anjos
poderiam fazer com esses inimigos de Deus, inimigos de Jesus? Um anjo bastava. Mas Jesus fala, o Pai poderia me proteger, mas esse não é o caminho. E aí Jesus vai explicar por quê, versículo 54. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Isto é, Jesus cumpre a vontade de Deus. E ele nos leva juntamente com ele para cumprirmos os decretos, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que é a maneira de Deus agir. Deus não vai consertando as coisas pelo caminho e dando um jeitinho. Não, Deus já estabeleceu os seus decretos. E Jesus então demonstra o quanto ele cumpria a vontade de Deus. Seu coração bondoso, paciente, obediente. No momento de agonia, solidão e de coragem, ele vai demonstrar que ele não escapou aquilo, não tentou fugir. E ele conduz os discípulos, ele cumpre a vontade de Deus em todos os momentos. O que nós vemos hoje que a prisão de Jesus expôs para nós o caráter bondoso, paciente e obediente de Jesus Cristo. Ele nos leva, ele nos expõe, ele lidera, ele conduz, ele cumpre os decretos e a vontade de Deus. Quando estamos andando perto dele, com ele, nós temos a certeza que estamos cumprindo, estamos sendo conduzidos, controlados por ele. Não existe melhor lugar para estar do que ao lado de Jesus, ser controlado, ser conduzido, mesmo que isso aparenta ser muito assustador. Os discípulos nem imaginavam o que estava para acontecer, mas aí as coisas começaram a ter sentido. O João vai acompanhar mais de perto e vai até entrar na casa de Caifás. Pedro vai um pouquinho mais de longe e ele vai até negar Jesus Cristo, tanto que era um momento pavoroso, terrível que eles estavam enfrentando. Algumas coisas para nós lembrarmos, não esquecermos e refletirmos. Jesus levantou de seus joelhos para dirigir-se à luta da vida. Antes ele orientou, preparou os seus discípulos, depois ele sabia que aquela noite ele seria traído, ele seria preso. Mas antes disso acontecer, ele foi orar, foi ter um tempo de intimidade com o Pai. Foi expor o seu coração, a sua aflição, a sua agonia diante do Pai. Então, depois que ele orou, ele levantou dos seus joelhos para dirigir-se à luta da vida, para enfrentar a vida. Para isso serve a oração. Quanto mais temos que fazer, mais temos que orar, mais nos preparar, mais estarmos em pé, fortes, firmes, conduzidos e controlados por Deus. O homem se ajoelha ante Deus em oração para poder erguer-se diante dos homens. Nós temos batalhas a todo dia e nós temos que nos abaixar, ficar pequenos diante de Deus, nos ajoelharmos diante de Deus em oração para poder erguer-se diante de Deus da forma que Deus vai querer que a gente se comporte. Na oração, o homem entra no céu para poder enfrentar as batalhas aqui da terra. Nós corremos grande perigo se não orarmos e tentarmos enfrentar as batalhas aqui da terra somente com os nossos recursos, com a nossa sabedoria, experiência, com o nosso conhecimento. Podemos atrapalhar tudo que Deus quer realizar e não sermos bênçãos e não glorificamos a Deus. Nunca, nunca devemos atender rapidamente aos nossos impulsos. Jesus colocou seus impulsos sobre a vontade de Deus, colocou seus desejos, os seus sentimentos, suas emoções diante da vontade de Deus. Deixou a vontade de Deus definir o que ele devia fazer ou deixar de fazer. Pedro, impulsivamente, causou um grande desastre e Jesus aí consertou os erros de Pedro. Devemos ter tempo de meditação e oração a fim de avaliá-los e submetê-los à vontade e orientação de Deus. Jesus é o grande exemplo para nós e ele estava ali com Pedro, controlando Pedro. Devemos exercitar a amabilidade, mesmo que seja nas mais adversas situações. Uma palavra benigna nunca é mal colocada. Jesus chegou para Judas, o traidor, não tinha mais jeito para ele, e mesmo assim Jesus chamou ele de amigo.
e fez ele refletir por que ele veio, o que ele estava fazendo. Então, mesmo diante de situações adversas, contrárias, intrigas, mesmo quando pessoas querem nos prejudicar, a nossa amabilidade deve ser exercida. A palavra branda desvia o furor. Quando alguém vem com todo o furor contra nós, nós respondemos com uma palavra branda, nós acabamos com a ira, nós acalmamos tanto a pessoa e trazemos paz, evitamos com que a pessoa cometa um erro também, mais grave ainda. Então, mesmo diante que não há mais jeito, e a nossa palavra amorosa, mesmo diante de um inimigo, sem ira, quando a gente não responde com ira, ainda assim, nós traremos um bem para nós, mesmo que essa pessoa não se corrija. Como no caso de Judas, a palavra de Jesus não fez com que Judas impedisse os seus propósitos. E a vida dele só foi destruição. Depois disso, ele não usou do dinheiro da traição, ele comprou um campo que é chamado da Séldama, é um campo de sangue, e se suicida, perdeu a vida. Foi uma vergonha para toda, e o seu nome ficou marcado na história. O seu legado ficou marcado na história. Então, uma palavra benigna, uma palavra bondosa, nunca é mal colocada, mesmo que não provoque mudança. Mesmo que depois as pessoas nos chamem de covardes, que nós devíamos ter brigado pelos nossos direitos. Nessa hora, nós estamos agradando a Deus. Nesses momentos aqui, os céus não se abriram e Deus não falou: eis aí meu filho amado em quem tenho o meu prazer. Mas esse era o melhor momento em que Deus teve grande prazer na obediência e no coração paciente e bondoso de Jesus. Hoje nós estudamos sobre a prisão de Jesus, um momento tão crucial. Nós temos informações, nós tivemos detalhes, nós aprendemos sobre o coração de Jesus, mas o mais importante do que simplesmente saber, estudar, é nós rendermos a essa maravilhosa atitude de Jesus. Nós devemos, ao saber dessa história, adorar a Ele de forma maravilhada, encantada, pois esse é o nosso amado Salvador que deu a sua vida por nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelos evangelhos terem registrado esses momentos tão cruciais na vida de Jesus e cruciais na história da humanidade. Foi nesse momento que Jesus passou a enfrentar a sua missão, a sua hora, para culminar ali na cruz, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então, na ressurreição, aqueles que creem que Jesus é Deus, é homem, morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado, serão regenerados, serão salvos. Que cada um que esteja ouvindo possa refletir se genuinamente é salvo, se está ainda baseando a sua salvação, a sua presença com Deus baseado na sua vida, nos seus méritos e não na graça do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos ajude e nos leva sempre para perto do Senhor, porque ali nós seremos conduzidos à Tua vontade, nós cumpriremos a Tua vontade e estaremos conhecendo tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até um próximo estudo.